palavra, te convido a abrir no Salmo de número 121. Salmos 121. Salmos 121. São 8 versículos. Diz assim a palavra do Senhor: Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Pai, nos abençoa agora através da tua palavra. Que o Senhor nos dirija nesse tempo de reflexão e que saiamos nesses últimos momentos do ano de 2022 edificados e que adentremos em 2023 transformados e, ó Deus, decididos a vivermos uma vida que te agrade. Nos ajuda, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, o salmista, aqui nesse Salmo 121, ele expressa uma situação de desespero. Ele nos expressa e deixa claro que estava passando por angústias. E ele interage consigo mesmo, nesse seu momento de adversidade. É como se ele estivesse conversando consigo mesmo. E dizendo, olha, eu levantarei os meus olhos para os montes. E por que ele toma a decisão de levantar os seus olhos para o monte? Porque ele diz, é de lá que vem o socorro. Não é de outro lugar que pode vir o meu socorro. Levantar, elevar os olhos, alçar os seus olhos para o alto, deveria ser uma decisão que você hoje tomasse e que regesse a sua vida durante todo o ano de 2023. O salmista aqui, ele está nos dizendo como que se fosse uma força de expressão no sentido de, olha, se eu ficar aqui cabisbaixo, se eu ficar aqui murmurando, se eu ficar olhando para os problemas, nada disso mudará. Mas eu preciso tomar uma atitude. Eu não vou ficar aqui cabisbaixo. Eu não vou ficar arrasado. Eu não vou ficar aqui nas minhas murmurações. Mas eu vou levantar a cabeça. Eu vou levantar os meus olhos, principalmente, e olhar para o alto, olhar para o monte, porque é de lá que vem o meu socorro. Irmãos, decepções, derrotas, fracassos, vêm sobre nossas vidas quando a gente muda a nossa postura de estarmos olhando para Deus e olharmos para os problemas e olharmos para baixo. Quando a gente toma e veste essa roupa de derrotado e de murmurador e passa a olhar simplesmente para as dificuldades, isso traz decepções e fracassos para a nossa vida. A Bíblia tem vários exemplos e é uma metáfora. O olhar para baixo, o olhar para o vale, o olhar para os problemas é uma metáfora de decepção, de fracasso. Eu vou mostrar aqui pelo menos 4 personagens que nos ensinam que não vale a pena a gente ficar olhando para baixo. O primeiro personagem é Abraão. Abraão não somente olha para baixo, mas Abraão desce na sua vida. Quando a gente olha em Gênesis 12:10, diz o seguinte, Gênesis 12:10. Havia fome naquela terra e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Nota, ao invés dele olhar para o alto, ao invés de ele olhar para o monte, porque olhar para o alto e olhar para o monte é uma metáfora de olhar para Deus, ele passa a olhar para baixo e, consequentemente, a descer. Ele olha e fala, eu vou descer para o Egito, porque é lá onde eu encontrarei comida. É lá onde eu encontrarei solução para esse problema que eu estou enfrentando, que é de fome. E a gente sabe a consequência para a vida de Abraão. Nessa sua descida para o Egito, quando ele olha, tira os olhos de Deus, tira o olho do monte e coloca no Egito, coloca no mundo e acha que a solução virá de lá, vem a mentira.
Para ele entrar no Egito, ele tem que fazer um conchavo com a sua esposa e falar, olha, conta uma mentirinha. Quando a gente entrar lá, não fala que você é minha esposa e nem diz que eu sou teu marido. Por favor, hein? Nem pega na minha mão, se afasta, vai longe de mim. Por quê? Porque você é muito formosa, eles vão querer ficar com você e vão me matar. Então, se você me ama, vamos fazer esse acordo? E lá, através dessa mentira, a gente vê que vem praga, vem problema para o faraó. E faraó, alertado por Deus que não tomasse aquela mulher como sua mulher, Deus ainda é tão misericordioso em tentar consertar o erro de Abraão, sendo misericordioso com o faraó, que poderia errar por desconhecimento, porque foi enganado por Abraão. Deus dá uma oportunidade a Faraó e num sonho ele revela aquilo. E Faraó vai e chama a atenção de Abraão. Como é que você faz isso comigo? Como é que você conta uma mentira dessa? Olha o problema que veio para o meu reino, olha o problema que veio para mim. O mundo chamando a atenção de Abraão. Por quê? Porque desceu ao invés de subir. E quantas vezes nós estamos olhando para baixo, descendo e procurando a solução dos nossos problemas longe de Deus? Não foi só Abraão, Sansão. Quando a gente abre a Bíblia em Juízes 14, nos versículos 1 e 2, nos fala dessa derrocada, dessas decisões tomadas por Sansão também, de não olhar para o alto, mas olhar para baixo e descer. Olha o que diz em Juízes 14, 1 e 2. E desceu Sansão a Timnate. E vendo em Timnate uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse, vi uma mulher em Timnate, das filhas dos filisteus, agora pois tomai-ma por mulher. Ele estava no alto, ele estava no monte, ele estava em comunhão com Deus, ele resolve descer. E descer para se relacionar com uma mulher que era do povo inimigo, e que não era temente ao Deus dos deuses. E quantos hoje em dia também não vão buscar nos seus relacionamentos alianças com pessoas que não defendem a mesma fé e os mesmos princípios? E a gente sabe qual foi o fim de Sansão, sempre descendo na sua vida e tomando decisões erradas. Mais uma vez eu te digo, não tira os seus olhos de Deus, não tira os teus olhos do alto, não tira os teus olhos do monte. Não hesite em continuar olhando para Deus e desviando o olhar, porque se você desviar o olhar, você pode cair, você pode descer. Fracassos e decepções são vividas quando a gente desvia o olhar do alto, do monte, e coloca lá embaixo. Não foi só Sansão, mas Davi também. Olha o que diz no segundo livro de Samuel 11, versículos 1 e 2. No segundo livro de Samuel, conta um pouquinho da história de Davi, que com a soberba já de olhar para o seu exército, de olhar para as suas conquistas, faz com que ele tire os seus olhos de Deus e a dependência que ele tinha para Deus. Em plena guerra ele fala, quer saber de uma coisa? Eu vou ficar aqui no meu palácio. O meu exército dá conta disso sozinho, não precisam nem de mim. E a Bíblia nos diz em 2 Samuel 11, 1 e 2, que aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, note que todos os reis saíam à guerra, enviou Davi a Joabe, Joabe, vai no meu lugar. E com ele os seus servos, e a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E não satisfeito de ficar no seu palácio em Jerusalém, talvez contemplando a riqueza do seu reino, do seu império, aconteceu no versículo 2, que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que se estava lavando. E era essa mulher muito formosa à vista. O rei, ao invés de estar na guerra, ao invés de estar na dependência de Deus, estava passeando pelo terraço. E quem sabe numa espreguiçada daquela, olha lá para baixo e vê uma mulher se banhando. Podia desviar o olhar, né? Lembra que eu sempre falo da segunda olhada, né? A primeira é inevitável, mas a segunda a gente decide olhar. E ele olha para aquela mulher formosa se lavando do terraço e nós já sabemos o final da história. Não somente toma essa mulher, a possui, uma mulher casada, mas não satisfeito depois de saber da gravidez da mulher, ele tem um plano para matar o esposo da mulher. Terrível, terrível. Quando a gente tira os olhos do alto e a gente coloca os olhos para baixo, a gente está comprando briga.
a gente está tomando decisão que pode arrasar com toda a nossa vida. Por último, eu falaria de Jonas. Olha o que diz Jonas no capítulo 1, versículos 3 a 5. E veja como que a vida de Jonas foi de descer, 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 descer e descer. Jonas, no capítulo 1, versículo 3, diz que ele se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Ele se levanta para tomar uma decisão. E sabe qual é a decisão? Vou fugir. Vou fugir de Deus. E descendo a Jope, desceu, hein? Primeira descida na vida de Jonas é ir até o porto. Foi até o porto de Jope e achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pôs a sua passagem e olha a segunda descida. Desceu para dentro dele. Desceu para dentro do navio. Desceu para o porto, desceu para o navio. Versículo 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Note que enquanto os ímpios, os pagãos, estão ali fazendo de tudo para tentar salvar a vida deles diante dessa tempestade, Jonas, porém, que fez? Desceu, terceira descida da vida de Jonas, desceu para o porto, desceu para o navio e resolveu ir para um lugar mais baixo ainda. Desceu ao porão do navio e, tendo se deitado, dormia um profundo sono. Enquanto estava tudo pegando fogo, o mundo caindo no seu redor, ele estava lá embaixo dormindo. E a gente sabe o final da história de Jonas, lembra? A tempestade não cessou enquanto Jonas não reconhecesse o seu pecado, se levantasse e dissesse àqueles marinheiros: olha, para salvar a vida de vocês só tem uma forma, me joga para fora desse barco. E essa é a quarta descida de Jonas, que já tinha descido para o porto, descido para o navio, descido para o porão do navio. Agora ele desce para o mais profundo do mar. E é lá embaixo onde a gente vê até aquele chavão, né? Não importa o fundo do poço em que você estiver, quando a gente reconhece os nossos pecados e clama ao Senhor, a nossa vida pode dar uma guinada. Talvez você passou o ano de 2022 só olhando para baixo, só descendo na tua vida. Talvez hoje seja o dia em que você vai decidir começar 2023, não descendo, não olhando para baixo, mas olhando para o alto. Tomando a decisão do salmista: eu levantarei os meus olhos para o monte. Sabe por quê? Porque é de lá que vem o meu socorro. O meu socorro não vem lá de baixo. O meu socorro não vem com eu descendo. O meu socorro não vem do mundo, mas o meu socorro vem do Senhor. Vitórias vêm quando os homens olham para o alto. Vitórias vêm quando o homem está decidido a subir para o monte. E não a descer para o vale, não a descer para o navio, não a descer para o Egito, não a descer para Timnate, não a descer para o mundo para fazer conchavos, não a descer para o porão, não a descer para o fundo do mar. Mas a vitória está em a gente subir, olhar para o monte, está decidido a subir no monte, porque é lá no monte onde vêm as vitórias. Subir ou olhar para o monte é, em primeiro lugar, sentir livramento da paz. Da mesma forma que o descer e o olhar para baixo é metáfora de derrota, olhar para cima e subir é metáfora de vitória. Olha o que nos diz em Gênesis 8:4. Lembra da história de Noé? Constrói uma arca para a salvação dele e de toda a sua família. E o que acontece? 1 ano eles passam dentro daquela arca. A gente sempre aprende, é claro, eu tenho certeza. Se eu falasse para você quanto tempo durou o dilúvio, todo mundo fala, uma só voz: 40 dias e 40 noites. Sim, 40 dias e 40 noites de chuva. Mas desde o momento em que Noé e sua família entram na arca, até o momento em que eles saem da arca, são mais de 360 dias. É 1 ano. É 1 ano dentro daquela arca. Diz em Gênesis 8:4, a arca repousou, e a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, e esse repouso veio onde? Sobre os montes de Ararat. Ah, irmãos, monte é sinal de
descanso. Monte é sinal de livramento. Depois de um ano ali com Noé e seus familiares, dentro daquela arca, imagina o tédio. Um ano andando, sentindo cheiro não, né? Fedor dos animais. Imagina, com um elefantezinho ali. Alguém já viu quando o elefante dá uma, né, aliviada? Você já viu um cavalo quando sai por aí, às vezes andando, e sai pelo meio do caminho, você olha tudo aquilo? Imagina, um ano tendo que cuidar disso. Os animais fazendo suas necessidades e tendo que jogar, né? Onde que a gente vai armazenar tudo isso? E é um tal de um cavalo relinchando de um lado, de uma vaca mugindo do outro lado, de um cachorro latindo, de um Noé falando. Imagina, a esposa do Noé, ninguém fala o nome dela, mas olha, uma heroína, hein? Passar um ano. Imagina, você, quando o teu marido deixa a toalha em cima da cama, você já vai para as nuvens, né? Tira isso daqui de cima da cama! Quando ele come, deixa o prato lá e nem lava o prato. Agora imagina um ano limpando sujeira de animais. Não é fácil não, gente. Portas e janelas fechadas, escuridão, tédio. Mas após um ano, de repente, o que foi isso? Parece que o navio parou de balançar. Abrem a janela e vê, estamos aqui agora, terra seca, monte, livramento, socorro, descanso. Está passando por dificuldades? Levante os seus olhos para o monte, porque é do monte onde vem o nosso socorro, amém? Monte é sinal de livramento. Diante das intempéries, tempestades, dilúvios da vida, desfrute da graça de Deus e encontre livramento. Encontre descanso, e descanso se encontra no monte, e monte significa presença do Senhor. Mas em segundo lugar, eu quero te colocar também a experiência de Abraão. Em Gênesis 22, versículo 2, diz o seguinte, Gênesis 22, 2, e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Ao mesmo tempo que olhar para o monte, subir para o monte, nos traz a sensação de livramento e descanso em Deus, tal qual Noé encontrou, subir no monte, estar decidido a assumir esse compromisso com o Senhor, também é sinônimo de provações na nossa vida. Se você está decidido realmente a olhar para o alto, isso vai trazer bênçãos, mas isso também vai trazer provação. E eu não posso omitir isso de você. Eu não posso esconder isso de você. E é o que nós vemos aqui na vida do nosso irmão Abraão. Subir o monte, assumir um compromisso com o Senhor, é sinônimo também de provar a nossa fé. E provar que nós de fato confiamos nele. Abraão sabia que subir o monte de Deus naquela ocasião exigiria dele um sacrifício. E o sacrifício era entregar a Deus o seu próprio filho, a quem ele tanto almejou, a quem ele tanto pediu a Deus. Mas agora Deus estava dizendo, me dá a tua bênção. O que é mais importante para ti, Abraão? A minha presença ou a tua bênção? Você está mais preocupado com a bênção de Deus ou com o Deus das bênçãos? Mas nós sabíamos que essa provação tinha um propósito, fortalecer a fé de Abraão. Seria uma prova de fé, mas Abraão sabia que em Deus ele teria a providência. E como de fato obteve. A fé de Abraão era tão grande em Deus, que quando a gente lê o texto de Hebreus 11, diz que ele tinha tanta fé em Deus, que ele sabia que mesmo se ele oferecesse de fato seu filho, Deus teria o poder para ressuscitá-lo. Porque quando Deus faz uma promessa, ele cumpre, ele não volta atrás na promessa. E se Deus havia dito a Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação,
e a tua descendência será inumerável, tal qual a areia do mar e as estrelas do céu. Ele confiava tanto em Deus que ele sabia: eu posso entregar a bênção, que Deus terá muito mais para me dar. E é isso que ocorreu em Gênesis 22, 14. Nós já sabemos de todo o contexto. Se você ler do 3 até o 13, vê que naquele momento em que ele estava decidido a de fato entregar o filho a Deus, Deus disse: não, basta, basta. E quando Deus diz basta, não precisa sacrificar o seu filho, ele ouve ali o balido atrás dele de um cordeiro. E quando ele olha, estava lá o cordeiro, o carneiro, preso pelos chifres em um arbusto. E ele diz essas palavras mais lindas que a gente pode ler agora para fortalecer a nossa fé, que está em Gênesis 22, 14. Chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Donde se diz até ao dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Monte é sinal de livramento e de descanso, como foi para Noé. Mas monte também é lugar de provação, mas de suprimento, como Deus agiu na vida de Abraão. Então o melhor lugar que a gente pode estar é olhando para o alto. É estar disposto a subir para o monte e não descer para o mundo. Você tem escolhas a tomar a partir de 2023. Ou é olhar para o alto ou é olhar para baixo. Mas não tem como ficar indeciso, sem saber em quem você vai fitar os seus olhos. Eu te desafio: comece 2023 olhando para o monte, dizendo as palavras do salmista: eu levantarei os meus olhos para o monte. Sabe por quê? Porque é de lá que vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor. Confia, amém? É a confiança que a Débora aqui falou no seu testemunho. É a confiança que a Cláudia também no seu testemunho depositou em Deus. E está aí, de 3 horas para 3 minutos. Que bênção, hein? Mas quanto tempo foi de sacrifício nas 3 horas? Para que Deus agora pudesse dar os 3 minutos. E por isso agora que a Cláudia sabe que Deus proveu e Deus proverá, com certeza, mais grata a Deus ela será. Amém ou não? Meus irmãos, diante das provações que enfrentaremos no próximo ano, Deus espera que mantenhamos nossos olhos fixos nele e no alto. Mas em terceiro lugar, sabe, monte é local de mostrar quem nós somos. É lá no monte onde a gente mostra quem a gente é. Está em Mateus 5, de 1 a 16. Eu vou ler os 16 versículos. Mas em Mateus 5, 1, é importante para você saber todo o contexto. Mateus 5 é o início do grande sermão do monte. Lembra? O maior sermão de Jesus Cristo, pregado no monte. E no versículo 1 diz que Jesus, vendo a multidão, Mateus 5, 1 a 16, diz: subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E é lá no monte onde Jesus começa a ensinar as bem-aventuranças. Quer ser bem-aventurado em 2023? Esteja disposto a subir no monte e ouvir os ensinamentos do Senhor. E é lá onde ele conclui as bem-aventuranças, nos versículos 13 a 16, dizendo o seguinte para você e para mim: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Está vendo? Onde é que a gente tem que estar? No monte. E é lá no monte onde brilha a luz do Senhor. É lá onde a gente mostra quem a gente é. Sal e luz. Não é lá, sabe, se misturando, descendo, pecando, traindo os nossos conceitos, como a gente viu Abraão traindo, Sansão traindo, Jonas traindo, Davi traindo. Não é olhando para baixo, mas é olhando para o alto. Diz aqui: nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Hoje Jesus nos convida a subirmos no monte com Ele. E é lá no monte onde, em último lugar, depois de dizer que no monte a gente encontra sossego, descanso, como Noé encontrou,
No monte a gente encontra provação, mas suprimento, como Abraão encontrou. E é lá no monte onde somos desafiados a mostrar quem de fato nós somos, sal e luz. E é lá no monte onde a gente decide para que lado a gente vai. E é o texto de Mateus 28, 16 e 17 que nos desafia a isso. Mateus 28, 16 e 17. E os 11 discípulos partiram para Galileia. E partiram para Galileia exatamente para onde? Para o monte que Jesus lhes tinha designado. E olha aí, monte é local de tomarmos uma posição ao lado de Jesus. É no monte onde a gente decide qual é o rumo que a gente vai tomar na nossa vida. Porque lá no monte, confrontados por Jesus, onde no versículo 17 diz que quando o viram, o adoraram. Mas, alguns duvidaram. De que lado que você está? Nós hoje aqui subimos no monte. Metáfora, comparação. Estamos aqui no limite do ano de 2022. Daqui a mais poucos minutos não tem mais 2022. E aqui do alto do monte onde o Senhor está te dizendo, qual é a tua posição hoje? Qual é a tua decisão para entrar em 2023? É com a decisão de adorá-lo? É com a decisão de obedecê-lo? Porque para aqueles que o obedeceram, para aqueles que o adoraram, Jesus disse, portanto vão e façam discípulos. Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, mas façam discípulos de todas as nações. Preguem, mostrem quem vocês são. Deem testemunho. E aqui no monte o Senhor está cobrando de você e de mim um posicionamento. Como você vai entrar em 2023? O adorando? Confiando nele? Sabendo que no monte você vai encontrar descanso? Sabendo que no monte vai ter provação, mas tem suprimento, tem provisão, tem provação, mas tem provisão. Sabendo que no monte é local de nós entregarmos a ele, muitas vezes o que de mais importante nós temos, você está decidido? É no monte onde você tem que mostrar quem você é. Sal, luz. E é no monte onde o Senhor cobra de você e de mim. De que lado que nós vamos estar? Adorando ou duvidando? Eu concluo dizendo que o salmista expressa, no Salmo 121, uma situação de desespero. Eu estou angustiado. Eu estou realmente precisando de socorro. Sabe onde é que eu vou buscar o meu socorro? É no Senhor. Eu levantarei os meus olhos para o monte, porque é de lá que vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor. E se você, meu amado, não quiser enfrentar decepções, derrotas e fracassos, não desça, não olhe para baixo, olhe para o alto. Esteja decidido a lá no monte buscar a ajuda do teu Senhor, a adorá-lo, a se prostrar diante dele, a estar decidido a segui-lo, a servi-lo. Porque vitórias vêm quando os homens olham para o alto, sobem os montes e buscam a Deus. Uns adoraram, outros duvidaram. Qual é a tua decisão? Eu quero adorá-lo, amém ou não? Eu quero adorá-lo. Se essa é a tua decisão, curva os seus olhos agora. Curva a sua cabeça e feche seus olhos agora. E prometa ao Senhor, 2023, ó Deus, eu quero estar no monte contigo. Eu não vou mais descer. Eu só quero subir. Que 2023 traga bênçãos para a tua vida em nome de Jesus. Pai, recebe a